Nada melhor que um caso clínico para a gente estudar sobre fisioterapia. Então, galera, eu vou compartilhar com vocês o caso clínico de um paciente que a gente estudou na mentoria com uma acadêmica do curso de fisioterapia que está nos estágios já no último ano. Então, no final do ano passado, a gente discutiu esse caso clínico, ela fez uma mentoria comigo e aí eu vou trazer para vocês o que a gente construiu juntas aqui e o resultado foi bem positivo. Eu faço mentorias com profissionais ou com estudantes, principalmente no último ano, né, que o pessoal já está nos estágios e já tem as dúvidas sobre a prática clínica mesmo, né, porque a gente está se preparando para o mundo real no último ano da faculdade. Então, eu vou falando também ao longo do vídeo aqui como que funciona essa mentoria, tá? Então, como que ela acontece? O profissional ou o estudante faz a apresentação do caso clínico em um encontro que a gente tem. Ele apresenta o caso do paciente. A partir disso, a gente faz uma avaliação baseada na CIF, em todos os domínios da CIF. Depois, a gente vai estabelecer objetivos para esse paciente e também a gente vai observar e olhar para os objetivos que a família e o próprio paciente vão nos trazer. Então, nós vamos ter que unir os dois objetivos, né, da família e os nossos como profissional. A partir disso, então, com essas informações, a gente constrói um plano de tratamento e, além de construir o plano de tratamento, a gente vai entender como executar esse plano de tratamento. A gente vai escolher os exercícios, as atividades que vamos fazer na clínica, que o paciente vai fazer em casa ou em outros lugares que forem de acordo com o objetivo dele. Depois disso, depois dessas informações do plano de tratamento montado, da execução planejada, o profissional ou o estudante vai lá, executa com o paciente e a gente marca um novo encontro para a gente fazer a revisão e ajustes que forem necessários. Porque a gente sabe, né, que no mundo ideal a gente faria um planejamento todo bonitinho, todo alinhadinho e vai lá e executa e tá ok. Mas no mundo real não é assim. A gente sabe que a gente planeja muitas coisas e nem tudo dá certo. Então, às vezes, a gente tem que revisar, refazer, modificar algumas coisas. Então, a gente marca esse encontro justamente para fazer isso, para modificar aquilo que não deu certo ou para melhorar alguma coisa, algum ponto que possa ser melhorado. Então, na apresentação desse caso clínico, o profissional ou estudante vai trazer algumas informações importantes, tá? A idade do paciente, o diagnóstico clínico, se ele tem alguma comorbidade associada, se ele já fez cirurgias ou outro procedimento como botox, por exemplo, quais cirurgias, quando ele fez, ele apresenta ou não crises convulsivas, elas estão controladas ou não, ele utiliza algum dispositivo auxiliar, qual dispositivo auxiliar, vamos entender se ele faz outros tratamentos além da físio, como que é a comunicação desse paciente. Ele se comunica de forma verbal ou não? Ele compreende a comunicação? De que forma ele compreende? E vamos também olhar para a queixa principal do paciente, aquilo que traz ele para a fisioterapia. E aí, então, após essas informações, a gente passa para avaliação baseada na CIF. Primeiro, a gente vai avaliar domínios de atividade e participação. E aí, gente, para avaliar esses domínios, eu sempre peço para o profissional ou estudante trazer fotos e vídeos, para que a gente consiga, na realidade, avaliar o paciente. Então, a gente vai olhar para posturas, como em pé, sentado, ajoelhado, quatro apoios, deitado, se esse paciente permanece ou não unipodal, a gente vai avaliar também. Vamos olhar para alguns movimentos, como transferências, o rolar, passar de deitado para sentado, de sentado no chão para sentado no banco, de sentado no banco para em pé. Vamos avaliar a marcha do paciente, a marcha lateral, se ele consegue subir e descer degraus, tudo isso a gente vai avaliar. E olhando para os vídeos e também para as imagens, a gente vai observar se esse paciente consegue realizar um movimento ou permanecer na postura de forma independente. Ele precisa de apoio. Quanto de apoio?
Como que é esse apoio? Onde que é esse apoio? Por exemplo, ele consegue ficar em pé com um apoio posterior, ou seja, escorado na parede. Aí ele fica em pé. Ou então ele consegue ficar em pé quando a gente dá um suporte em ponto-chave de joelho, por exemplo. Uma mão só no joelho já é suficiente, ele já consegue ficar em pé. Ou ele consegue ficar em pé segurando, ele mesmo segurando uma mão na barra, por exemplo, tá? Então, a gente vai avaliar a quantidade de suporte necessária, a velocidade do movimento, né, que nos mostra um controle do movimento, coordenação, equilíbrio, assimetria do movimento, estabilidade durante movimentos e posturas, movimentos compensatórios, se eles existem, se eles não existem, aonde que está esse movimento, por que o movimento compensatório está acontecendo. Vamos avaliar o controle postural em diversas posturas e movimentos e o alinhamento entre as partes do corpo. Então, para que a gente consiga avaliar tudo isso, as fotos e vídeos são essenciais, não tem como a gente fazer sem ter esse recurso. E aqui a gente vai adequar movimentos e posturas à idade do paciente, à capacidade do paciente, a capacidade física do paciente e também o objetivo, né? Então, por exemplo, se vocês forem avaliar uma criança de 6 anos, não é tão relevante a gente avaliar ela em posturas deitadas, porque a gente já quer que essa criança venha mais para posturas altas. Então, a gente vai adequar essa avaliação também à idade e objetivo de cada paciente. Depois vocês vão trazer a avaliação baseada na CIF em relação ao domínio de estrutura e função. O profissional tem que trazer isso pronto porque exige uma avaliação física presencial. Então, nós precisamos saber se ele tem força muscular ou não, fraqueza muscular, aonde que tem, né, onde que está essa fraqueza, como que é o cognitivo desse paciente, ele é preservado ou não, o que ele entende, se ele tem alguma avaliação, tônus muscular, mobilidade, encurtamento, deformidade, exames de raio-x de quadril e tronco, se esse paciente tiver. Se ele não tiver e a gente entender que é necessário avaliar, vocês também vão poder incluir isso no plano de tratamento, né? Uma solicitação de exame para que ele faça. Vamos avaliar equilíbrio, dor, tá? Então, vocês vão trazer essas informações para a gente acrescentar na nossa avaliação. E depois a gente vai para o domínio de fatores ambientais, que a gente vai olhar para esses dispositivos auxiliares que ele usa para entender se os dispositivos estão atuando como um facilitador ou como uma barreira, né? Então, se ele tem uma órtese que está pequena, ela atua como uma barreira, a gente tem que modificar. Se ele tem um andador, isso é facilitador, mas ele anda com esse andador? Se ele não anda, é uma barreira, então a gente vai ter que avaliar tudo isso. A cadeira de rodas é adequada, ele usa o parapódio, está do tamanho dele, ele está usando esse parapódio, ele precisa usar ou tem uma outra forma mais ativa de fazer descarga de peso. Se não tiver, ele está usando, então a gente vai avaliar como que estão sendo utilizados esses dispositivos auxiliares pelo paciente, principalmente fora da clínica. Vamos entender a condição familiar de suporte àquela criança, que também pode atuar como uma barreira se a família não ajuda, se ela não está disposta a fazer algumas atividades em casa, ou pode atuar como um grande facilitador quando nós temos uma família que está disposta, que quer ajudar, que se engaja nas atividades. E vamos avaliar também o acesso às terapias que esse paciente tem. E aí nós vamos entender os objetivos, então. Em primeiro lugar, os objetivos trazidos pela família, eles são o ponto de partida para nós elaborarmos um plano de tratamento. Também vamos alinhar os objetivos da família com os objetivos que a gente vai ter como terapeutas, né? A partir da nossa avaliação. Então, a gente viu que ele tem fraqueza muscular, desequilíbrio, que ele tem uma alteração de tônus. Como que a gente vai ajustar tudo isso para alcançar o objetivo que a família nos trouxe? E aí, para traçar esse objetivo, a gente vai seguir a metodologia SMART, onde nós vamos ter um objetivo que é específico, que é mensurável, a gente é capaz de medir, que ele é alcançável pelo paciente,
está dentro da realidade da família, que é possível alcançar, e em um tempo determinado. A partir disso, então, a gente elabora o plano de tratamento e elabora também a execução desse plano de tratamento. Aí o profissional ou o estudante vai lá, aplica esse plano de tratamento, executa as atividades e depois a gente marca uma nova conversa para a gente fazer a revisão, os ajustes, para a gente ver o que deu certo e o que não deu. Então agora eu vou compartilhar com vocês o caso clínico real de uma estudante que essa mentoria aconteceu no ano passado, em novembro. Então ela trouxe o caso clínico de um paciente que ela estava atendendo lá na clínica no último ano de estágio dela. E a gente elaborou esse plano em conjunto, então, tá? Ela trouxe as informações do paciente, então. O paciente tinha 10 anos, tem 10 anos. O diagnóstico clínico era de paralisia cerebral, uma diplegia espástica, GMFCS nível 4. Ele não apresentava comorbidades associadas. Ele fez várias aplicações de botox ao longo da vida em adutores e tríceps oral, mas ele nunca fez nenhuma cirurgia. Ele não apresenta crises convulsivas, é um paciente que tinha uma comunicação verbal, um cognitivo preservado, e isso nos ajuda muito a pensar em um plano de tratamento, né? Então, ele tinha essas vantagens também. Ele utiliza órtese bilateral, ele tem um andador posterior para treino de marcha em casa e na fisioterapia, é o modelo Nimbo. Ele não consegue se locomover com esse andador a longas distâncias, mas ele utiliza o andador para treinamento de marcha. E para se locomover na comunidade, ele utiliza uma cadeira de rodas. Ele realiza sessões de terapia ocupacional uma vez por semana. E a queixa principal que a família e o paciente trouxeram é que ele tem um desequilíbrio de tronco na postura sentada, principalmente no vaso sanitário. Então, ele não está conseguindo permanecer sentado para fazer xixi ou para fazer cocô também. Ele não consegue ficar sozinho, isso incomoda, tá? Ele quer aprender a ficar sozinho. Então, essa é a queixa principal que a família trouxe. Vamos avaliar, então, a CIF, né? Vamos ver a nossa avaliação baseada na CIF, baseada em todas as informações, então, que o paciente nos trouxe. Em primeiro lugar, a queixa principal dele dentro de participação, não conseguir ir ao banheiro sozinho por medo de sentar no vaso sanitário. Dentro das atividades, quais são as habilidades que esse paciente tem? Ele permanece sentado em um banco, com tornozelos, joelhos e quadril em 90 graus, sem apoio, porém ele se sente instável. Ele se locomove independente com a cadeira de rodas, porém ele tem medo de subir, descer rampas porque ele também se sente instável. E isso é um problema porque ele, na escola que ele vai, tem rampas e ele tem medo de passar por esse local. Ele troca passos apenas com o andador. Ele passa de sentado para em pé com o apoio de duas mãos em algo, em uma barra, em uma cadeira, ou em alguém, né, em uma outra pessoa. Ele locomove-se no chão, engatinhando pela casa. Então, dentro de casa, essa é a principal forma de locomoção dele. Dentro das limitações, esse paciente não permanece em pé sozinho, ele não sobe nem desce escadas, ele não realiza transferências de forma independente da cadeira para outro local, ou, por exemplo, do sofá para a cadeira, da cama para a cadeira, ou da cadeira para a cama ou para o sofá, ele não faz isso sozinho. Ele tem medo de sentar no vaso sanitário e na cadeira para tomar banho, porque ele se sente instável. Dentro de estruturas e funções, então, a nossa colega trouxe o seguinte: ele tem uma fraqueza muscular do core, ele tem uma fraqueza muscular importante dos extensores do tronco, um déficit de controle postural e equilíbrio na postura sentado, ele tem uma redução de mobilidade ativa de rotação e inclinação lateral do tronco, ele tem uma fraqueza muscular dos membros inferiores
e apresenta espasticidade em tríceps sural, grau 1, e de adutores de grau mais 1. Nos fatores ambientais, esse paciente tem um fator facilitador, que ele tem acesso a terapias intensivas, ele utiliza um andador para treino de marcha em casa, ele utiliza a cadeira de rodas para locomoção independente e ele tem uma família que apoia as atividades em casa. Então, eles têm um andador e eles utilizam o andador em casa. Na mentoria, nós construímos juntos esse quadro da CIF, enquanto nós olhamos as imagens e vídeos de posturas e dos movimentos, tá? Então, a gente sempre filma para não perder detalhes. Eu não vou trazer filmagens desse paciente e fotos desse paciente aqui, porque obviamente não era um paciente meu, não tenho autorização para isso, então eu só trago aqui para vocês que numa mentoria ao vivo a gente faz isso, tá? A gente olha as imagens e vídeos e vai construindo aquele quadro que eu mostrei para vocês. Então, a partir dessa construção, a gente estabeleceu o objetivo SMART do paciente. Conseguir ficar sentado sozinho no vaso sanitário para fazer xixi em 8 semanas. Então, esse objetivo é específico, ficar sentado sozinho no vaso sanitário. Ele é mensurável, a gente vai conseguir ver se ele fica ou não sozinho para o tempo de conseguir fazer o xixi. Ele é um objetivo que é alcançável e está dentro da realidade do paciente, então ele consegue fazer isso em casa, a família consegue ajudar ele também. E em 8 semanas, tá? Ela nos trouxe, né, que como ele vai lá para o atendimento 2 vezes por semana apenas, então eles colocaram um tempo maior de 8 semanas para atingir esse objetivo. E aí, juntos, então, nós construímos o plano de tratamento desse paciente, que incluiu fortalecimento de extensores de tronco, fortalecimento do core, treino de equilíbrio na postura sentada, treino de controle postural também na posição sentado, treino de equilíbrio e controle postural diretamente no vaso sanitário, no ambiente real que está relacionado ao objetivo dele, e também organizar o ambiente da casa para facilitar que essa atividade seja realizada. Então, o ambiente do banheiro dele lá na casa dele é aquele que ele utiliza na maior parte do tempo. Agora aqui, gente, eu vou compartilhar com vocês a execução do plano de tratamento, né, os exercícios que a gente escolheu, e eu vou trazer exercícios com pacientes que eu atendo, né, então eu não teria como trazer as imagens e vídeos que ela me trouxe depois para a gente avaliar, porque são, como eu já falei, é o paciente dela, não tem essa autorização, então eu vou reproduzir aquilo que a gente passou para ela, eu vou reproduzir aqui com vocês com pacientes que eu atendo. São atividades semelhantes, né, ou as mesmas atividades, só que com pacientes que eu tenho autorização para mostrar. Então, aqui, para fortalecimento muscular, a gente escolheu algumas atividades, tá? Então, aqui, esse paciente está fazendo um fortalecimento de membro superior em flexão, e isso aqui já faz um fortalecimento de extensores de tronco, certo? Então, ele está fortalecendo extensores de tronco na postura em pé, que a própria postura em pé já também ajuda nesse fortalecimento. Deixa eu só voltar aqui. Aqui também, na postura em pé, ele está tendo que rebater o saco de box, e para isso ele precisa de uma extensão de tronco, então ele precisa levar os braços lá para cima para poder rebater o saco de box. E aqui é um outro paciente realizando uma atividade de extensão também. Ó, ele desce para pegar o brinquedo e ele tem que levantar fazendo força para estender o tronco. Então, aqui nós temos uma atividade de fortalecimento muscular. Essas atividades aqui em pé, além de trabalhar a extensão de tronco, também estão trabalhando toda a musculatura de core, né? Porque o paciente está em pé, então ele está ativando musculatura de glúteo, ele está ativando musculatura de tronco, abdominais, oblíquos, ele precisa ativar essas musculaturas para se manter em pé, então a gente já está trabalhando o core também. Outras atividades aqui.
Aqui, nós estamos trabalhando fortalecimento e mobilidade de tronco, tá? Então, a paciente tem que vir aqui, fazer uma descarga de peso no membro superior, ativa toda a musculatura de tronco, ela tem que rodar o tronco, levantar com força e trabalhar então mobilidade, fortalecimento muscular do tronco, extensores, flexores, então todo o core sendo trabalhado aqui também. Essa outra atividade, o paciente está em decúbito ventral na bola e ele tem que levantar, fazer uma extensão de tronco para conseguir mover as argolas. Então ele faz uma extensão que exige bastante força dele. Inclui extensão de tronco, extensores de quadril aqui. Aqui, um treino de prancha adaptada, que ele está tendo que trabalhar o core profundamente, né? Então, essa prancha ela é adaptada para a capacidade dele, né? Mas ele está fazendo toda uma ativação de musculatura anterior profunda do tronco, do abdômen, né? Então, está trabalhando todo o core aqui, que é importante para promover estabilidade do tronco. Nós precisamos de força muscular, de músculos profundos para promover estabilidade do tronco, que é o que ele precisa, né, para permanecer sentado no vaso sanitário. E aqui mais uma atividade de fortalecimento em decúbito ventral, que ele pega objetos do chão, tem que fazer uma extensão de tronco aqui também para colocar os objetos acima. Aqui, atividades de controle postural, de equilíbrio, tá? Então, aqui, a paciente está numa prancha grande de equilíbrio, sentada num banquinho. É um ambiente totalmente instável e ela precisa se ajustar, tá? Então, aqui eu estou exigindo que ela use os braços em várias direções e com várias amplitudes de movimento. E ela tem que se ajustar a esses desvios posturais. Da mesma forma que o paciente está sentado em um banco alto, então aqui ele não está com o apoio dos pés no chão, e isso aumenta a instabilidade do tronco dele, tá? Então eu exijo que ele tenha mais equilíbrio e mais controle. E aqui também ele pega as bolinhas em várias direções e ele precisa se ajustar. E aí vocês percebem que o tronco dele está sempre várias reações posturais estão acontecendo a todo momento. Nesse outro exemplo, então, nós temos um paciente suspenso aqui e também ele precisa buscar a bola, o brinquedo, em várias direções e isso tira o centro de equilíbrio dele. E aí ele tem que fazer os ajustes posturais para não cair, para se manter equilibrado, para se manter na postura. E aí a gente vai melhorando cada vez mais esse controle, esse ajuste, esse equilíbrio do tronco. Outro exemplo aqui é o paciente sentado e ele tem que rebater a bola de forma unilateral, né, só com uma mão, e isso gera um desequilíbrio do tronco dele também. Exige reações posturais, exige que ele ative musculaturas para não cair. Da mesma forma aqui, o paciente sentado na bola, que é uma superfície instável, e eu vou exigir que ele pegue os brinquedos em um nível de amplitude de movimento que para ele é difícil. Ó. Veja que ele fica se ajustando o tempo todo. E isso exige controle postural. Então aqui a gente vai melhorando cada vez mais esse controle postural na postura sentada especificamente, que é o que ele quer. Aí também teve o treino de permanecer sentado no vaso sanitário, especificamente, né, que eu não vou trazer aqui por motivos óbvios, não foi gravado, né, não tinha como gravar. Mas esse treino foi levado para o vaso sanitário na clínica e a mãe também fez esse treino em casa. Na organização do ambiente que foi feita em casa, então, foram colocadas barras paralelas para facilitar e também foi ajustado um banquinho, porque o paciente não alcançava os pés no chão. Então ela ajustou um banquinho para que ele ficasse com tornozelo, joelho e quadril a 90 graus, e isso promove muito mais estabilidade, tá? Então, ao final de 8 semanas, se eu não me engano, foram 6 semanas.
Ao final de 6 semanas, então, esse paciente atingiu o objetivo e ele conseguiu ir ao banheiro sozinho, a partir de todo esse plano de tratamento e dessa execução. E é isso, pessoal. Se vocês gostarem desse conteúdo de casos clínicos, deixem um comentário aqui, que aí eu posso trazer mais conteúdos que estão em outras mentorias e também conteúdos dos meus próprios pacientes e compartilhar com vocês casos clínicos que eu mesma atendo. E se alguém tiver interesse na mentoria, pode me mandar um direct lá no Instagram e a gente vai conversando. Até a próxima!